Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é terça, 7/5 e este é o seu Diário Econômico. Aquele bom humor externo se estendeu nesse começo de semana, inclusive até pela falta de grandes eventos na agenda esses dias, comparado com a semana passada, que foi bem importante. A tomada de risco tem sido clássica, com a renda fixa aliviando taxa, dólar fraco, bolsas e commodities para cima. Fora o Powell ter tirado o elefante da alta de juros da sala e aquela normalização das surpresas com a atividade americana, eu também li mais de um relatório e notícia dando destaque para o fato de que a recessão de lucros das empresas do SP 500, fora as 7 magníficas, obviamente, que tem voado, estaria para acabar. Para quem ainda não foi apresentado para as 7 magníficas, eu estou falando de Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple e Tesla. Na verdade, falando de todas as empresas do SP 500 fora essas 7. Ou seja, setores como industriais, financeiros e serviços públicos estão agora entre os 5 que os analistas mais têm revisto o lucro para cima, conforme essa temporada de balanços vai avançando. Tecnologia, na verdade, foi lá para trás. Por fim, ajudando também nesse bom humor, teve até uma tentativa frustrada de troca de reféns e cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Só que no fim do dia, as forças de defesa de Israel começaram aquela operação terrestre em Rafah, cidade no sul da faixa de Gaza. Fora isso também, no final do dia de ontem ainda circulou uma notícia não confirmada de que um comboio de segurança transportando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita teria sido atacado na capital de Riad. Só que o príncipe teria saído ileso. Verdade ou não, ainda precisa confirmar? Vale lembrar que Israel e a Arábia Saudita estavam perto de fechar um acordo antes dos ataques terroristas do Hamas lá no ano passado. São os chamados Acordos de Abraão, que buscavam justamente normalizar as relações árabes-israelenses, incluíam não só a Arábia Saudita, como Emirados Árabes, o Bahrein, Marrocos e Sudão. Só que o Irã não ficou muito feliz na época, né? De qualquer forma, o Brasil não conseguiu participar desse rally pelos receios de que as enchentes lá no Rio Grande do Sul servissem de pretexto para se ignorar mais uma regra fiscal. O presidente Lula assinou o pedido de decretação de calamidade pública no estado, só que as medidas vão vir dentro de uma MP. A gente só vai saber os detalhes mais tarde sobre o que vai ser excepcionalizado para o Rio Grande do Sul, só que via MP pode ser melhor solução. Quem sabe a solução então se dê, na verdade, dentro das regras fiscais atuais. Mais cedo, inclusive, a ministra Tebet teve que descartar a necessidade de uma PEC. Lembrando que a PEC poderia abrir, na minha visão, aquela caixa de Pandora e passar um monte de despesa que não tem nada a ver com a calamidade pública, né? Então, se alterar de forma permanente um arcabouço que já está sendo posto em xeque, a notícia pode ser no relativo positivo, né? Se você não permitir mais gastos, justamente que não estão relacionados à calamidade. Dito isso, mais para frente, outra questão que a gente tem que perceber é e que pode vir à tona com essa situação do Rio Grande do Sul, é se as dívidas dos demais estados também vão ser aliviadas. Os estados têm pedido uma mudança no indexador para menos, né, para pagar menos para o governo federal, só que a Fazenda, obviamente, tem resistido. Bom, mas em meio aí a tanta notícia complicada vinda lá do Sul, vale só comentar uma avaliação de alguns secretários do estado do Rio Grande do Sul sobre as rotas rodoviárias para abastecer a região. Nesse caso, eu estou falando, por exemplo, para abastecer com o biodiesel, mas talvez se estenda para outras coisas. Diz esse documento que eu li que algumas rotas analisadas seriam viáveis para o transporte, mesmo que em alguns casos elas tenham que passar por rotas alternativas. A situação, obviamente, ainda é bem grave, mas considerando ainda que os trabalhos de desobstrução das rodovias continuam, talvez esse fluxo logístico de suprimento possa melhorar antes do que se imaginava. Para terminar, vale atualizar só meu comentário de ontem sobre o modelo do Copom, agora que o novo Boletim Focus saiu na segunda-feira. O IPCA estimado pela galera para 2025, que é o horizonte relevante para a decisão do BC, né, voltou a subir, ou seja, voltou a piorar, o que conversa com a possível redução no ritmo de queda da Selic para 0,25, que é a nossa visão. Hoje o mercado coloca 85% de chance para esse cenário na curva futura de juros. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.